Em 2014, o SBT voltou a fazer a televisão vibrar de um jeito que muitas pessoas não estavam assim acostumados há muito tempo. O clima, de certa forma, chamava atenção porque era intenso. Era tão intenso que lembrava diretamente o espírito guerreiro dos anos 90. Aquele tempo em que a disputa com a Globo era quente, era viva, era palpável. E o telespectador sentia que qualquer movimento podia, sem dúvida alguma, mudar totalmente ali a liderança. A impressionante onda de reação veio quando os números mostraram que o SBT, mesmo com uma grade muito menos cara, uma grade barata, simples, conseguia encostar e de certa forma desafiar a toda a poderosa Globo, criando um cenário em que a audiência ficava muito mais dispersa e muito mais disputada do que qualquer analista ali de televisão, crítico, pudesse até explicar. Segundo o Ricardo Feltrin, da Folha de São Paulo, naquele período, o canal de Silvio Santos era o que mais provocava incômodo na liderança da Globo, pois era quem mais roubava minutos preciosos do primeiro lugar, algo que transformava o mercado e reduzia também a zona de conforto do canal líder. Hoje, novamente, em 2025, a Globo ela tá tranquila. Tanto que ela exibe programas ali, programas, nada a ver, documentários, coisas de televisão paga, em horários até competitivos, porque eles não têm concorrente. A Globo tem a Fazenda, quando tem, eventualmente nos domingos, o Domingo Legal ali, mas assim, são vitórias da concorrência pontuais, e que não incomodam a Globo ao ponto de, tipo assim, os caras ficarem alerta e colocarem coisas em cima ali para poder barrar. Entende? Já se foi o tempo em que a Globo, infelizmente, se sentia, porque a Globo, por ser líder, ela jamais quer perder essa liderança, né? E eu acho que ninguém quer perder esse pódio. Então, como a Globo é a única, eu acho assim que deveria haver novamente essa competitividade, mas as televisões de baixo, infelizmente, não estão com investimentos ou não querem fazer muitos investimentos, até por questão financeira, de mercado, para poder chegar e encostar nela. Já se foi o tempo, a Record é uma delas que queria, né, em 2009 chegar na liderança, estava a caminho, e fez uma programação já de muito tempo. Em 2004 ela já estava já investindo, e em 2009 eles colocaram que eles iam chegar na liderança, e eles investiram bastante. E o SBT, o Silvio, nunca foi assim de fazer. O Silvio gastava dinheiro com coisas assim, dependendo da vontade dele da época. Então tinha momentos, tinha assim anos em que o Silvio dava valor, que comprava vários filmes para poder colocar no SBT, comprava Harry Potter, comprava, sei lá, Senhor dos Anéis, uns filmes lá, né, que eram cartaz no cinema naquele período que não tínhamos hoje, não, naquele tempo não tinha streaming, era mais locadora. Então a gente via um filme no cinema pagando ali um valor exorbitante, um valor médio, ou esperava na televisão, saía na televisão, demorava um tempinho, mas depois saía, ou pirataria, né? Nas locadoras da vida aí, ou nessas barraquinhas, nessas feirinhas que tem. Mas sempre as pessoas esperavam na televisão. Então o Silvio dava louco às vezes e comprava, fazia uma compra de um filme e colocava na programação. Então naquele tempo, 2014, ou mais para trás ainda, anos 2000, anos 80, anos 90, a televisão gastava muito, era muito mais competitiva. Porque de certa forma até tinha-se um dinheiro ali disponível para poder fazer isso. Hoje é quase impossível, né? Se você vê uma emissora fazer um grande investimento hoje, em vez de você ficar contente, você fica com medo do canal falir. Mas em 2014, quando veio o balanço do primeiro trimestre, todo mundo ficou boquiaberto, porque o SBT ele havia ficado mais tempo na liderança do que a Record, que era a principal adversária direta da Globo. Isso mostrava um alto crescimento, um crescimento assim surpreendente em momentos estratégicos do dia. Ao todo, foram 17.400 minutos de liderança entre janeiro e junho daquele ano. Um total de 290 horas que marcavam a volta de um SBT muito mais competitivo, muito mais consistente e muito mais presente na rotina do telespectador brasileiro. Na comparação direta, a Record havia ficado apenas 133 horas em primeiro lugar, o que deixava claro que o SBT, mesmo sem grandes apostas, né, de produção, como eu disse, fazia ali um conteúdo mais barato, estava sabendo aproveitar como ninguém as brechas do mercado.
E o que chamava ainda mais atenção era a diferença operacional. Enquanto a Record tinha 16 horas de programação ao vivo com seu jornalismo e também outros programas, o SBT trabalhava com 13 horas de reprises com as novelas mexicanas e séries e enlatados por dia. E ainda assim conseguia fazer frente à Globo em momentos ali chave. Nesse cenário, o programa Silvio Santos se tornava um dos maiores destaques, porque era um dos únicos formatos que batia de frente ali com a Globo em pleno o domingo à noite. Um horário tradicionalmente dominado pela liderança absoluta da Globo, do canal Carioca. Além disso, o De Noite com o Danilo Gentili surgiu como um fenômeno surpreendente e ele era capaz, né, de inverter tendências, segurar a audiência, né, de tarde, ali da noite, né, porque o Gentili sempre começou tarde, depois que ele saiu da Band, o Agora é Tarde que ele fazia, ele sempre, como o próprio nome naquele tempo, quando ele fazia na Band, Agora é Tarde, ele começava por volta de 11, meia-noite, e quando ele saiu da Band em 2013 e foi para o SBT, o programa também começava nessa faixa de horário aí, tá? E foi um sucesso, né? Quando o SBT voltou a explorar e dar a moral para um talk show, após o fenômeno Jô Soares ali com o Jô Soares 11h30. E muitos, quando o De Noite estreou, tinha uma certa, como é que eu posso dizer assim, um certo receio de colocar o Danilo, né, de apostar novamente no talk show, porque muitos achavam que ninguém conseguiria superar o fenômeno que foi o Jô Soares com o programa dele. Ninguém. Mas aí o Danilo Gentili conseguiu, tanto que depois as outras emissoras tentaram fazer as suas versões. A Globo fez o Ad Night com Marcelo Adnet, não deu certo. A Record fez o programa do Porchat, acabou. Então assim, o Agora é Tarde com Rafinha Bastos, quando o Danilo Gentili saiu, a Band quis continuar, não deu certo, acabou. E o Gentili está até hoje aí com o seu talk show, que é um dos únicos até hoje presentes na televisão brasileira. E naquele tempo, quando ele começou, ele estreou, ele já conseguia alcançar a vice-liderança e até a liderança em cima da concorrência. E não era apenas assim, só no humor ou no entretenimento, mas as edições até de jornais como o SBT Manhã, exibidas ali entre 4 e 7 da manhã, passaram a registrar números altíssimos e pegavam a Globo num horário em que geralmente havia conforto e até domínio, e mudou completamente o comportamento de audiência. E as versões desses jornais, as edições eram repetidas, né? Porque o Silvio, ele chegou um momento, até o Bate, numa certa feita, participando do programa Silvio Santos, contou que o Silvio teve um momento da vida dele que ele estava com insônia, estava com dificuldade para dormir, e ele ligava a televisão para assistir de madrugada, e na Globo estava passando um telecurso, no SBT estava passando não sei o que, e aí ele ligou para lá para o SBT e reclamou que não tinha nada que preste na televisão, no SBT, nos outros canais, e ordenou que o SBT colocasse jornais. O pessoal ficou lá meio assim assustado, porque você colocar um jornal ao vivo de madrugada requer grana, requer investimento, requer estrutura, né? Uma equipe ali ao vivo de prontidão, redação e tal. O que o Silvio fez? Mandou fazer uma edição do jornal do SBT e repetir ela no restante das horas. Repetir. Aí tinha, claro, uma repórter que ficava na redação ali e entrava dando os boletins ao vivo, se caso acontecesse alguma coisa, ou mostrando o trânsito na hora que o pessoal estava indo trabalhar, mas literalmente era repetido. Acho que de 2 da manhã, ou de 3 da manhã até 6 horas. E aí era repetido. E aí depois, por volta de 6, 7, entrava já o SBT Manhã ao vivo, na época ainda feito pelo César Filho. Então, os jornais gravados, reprisados, com reportagens reprisadas, davam audiência e até liderança em cima ali da Globo, que depois disso, dado o sucesso, o que a Globo fez? Pegou o Hora 1, estreou o Hora 1, que era apresentado pela Mona Lisa Perrone, antecipou o Hora 1, colocando ele 4 horas da manhã. E as outras emissoras também. A Record, que na faixa exibe nas madrugadas a Universal, mudou o horário, porque a Record todas as emissoras começavam os jornais 6 horas. Por conta do SBT, que começou a fazer jornal de madrugada, repetindo e dar a audiência, o que os canais fizeram? A Globo começou a antecipar, a Record antecipou, a Band antecipou, e hoje a madrugada inteira das televisões algumas
programas lotada aí de jornalismo por causa do SBT e por causa da insônia do Silvio Santos, que queria algo para poder assistir na televisão de madrugada. Também, além não só dos jornais, o entreter e também os programas de humor, seriados como Dois Homens e Meio, que o SBT exibia naquele período, que deveria inclusive voltar, Big Bang, a teoria, também tinha um papel muito importante, porque eles viam com aquele estilo de humor rápido, aquele humor moderno, e seguiam um padrão internacional, de canal pago até. Então conseguia prender a atenção do público, né, e de um público que gostava de algo diferente, assim, do padrão tradicional brasileiro. Então, de certa forma, chamava e dava uma audiência. O cinema também. O cine espetacular, aos poucos, ia se consolidando como um dos maiores pontos de força na grade noturna. Então, também arrancava liderança em noites consideradas impossíveis e mostrava que o público brasileiro sempre teve abertura para o cinema popular. E também, claro, o jornal SBT, que era exibido na faixa da noite, aparecia como o último suspiro diário de força, segurando um público fiel e, claro, fechando as horas mais tardes com um resultado muito superior ao que o mercado estava acostumado ali a acompanhar e a ver. O Tela de Sucessos, que sempre foi um coringa da programação do SBT também, ganhou um papel muito importante, porque ele fazia o SBT roubar a liderança em noites em que ninguém ali esperava que, de certa forma, houvesse qualquer tipo de surpresa. Então, de certa forma, o SBT, nesse período de 2014, ele conseguia aí ter uma audiência muito boa. O próprio Chaves, que antes, naquele período, era muito exibido, hoje ele mal é lembrado, né? Até é chamado de queima-filme. Mas o Chaves, ainda em 2014, ele era exibido no SBT e direto, assim, maratona. E o Chaves continuava sendo um fenômeno. Ele até hoje é um fenômeno, né? Se voltar a exibir, ele sem dúvida alguma vai explodir. Mas o Chaves, a Praça é Nossa, eles sempre se mantiveram como programas que ainda entregavam uma audiência que era muito, mas muito interessante para qualquer canal aí de televisão. Então, o SBT, ele conseguiu naquele período, com jornalismo, com programas de humor, incomodar a concorrência, coisa que hoje não acontece. Hoje o SBT briga com a Band pelo terceiro lugar, coisa que em 2014 brigava com a Globo pela liderança, né, em alguns momentos. Mas espero que no ano que vem eles consigam, ou nos próximos anos aí também, eles consigam voltar a ter esse espaço aí, né, novamente, porque o SBT é um canal que, mesmo com tantos erros, com tantas falhas, é um canal que eu ainda torço muito para vingar no que se refere a programas e também que se refere à audiência, e até que volte, né, a ocupar o segundo lugar que perdeu em 2020 para a Record. Bom, hoje eu compartilhei com vocês a história de como o SBT deu o maior susto na Globo em 2014 e ficou aí mais de 14 horas aí e X minutos na liderança, incomodando o canal dos Marinhos. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e até a próxima.